Primeiramente, pessoal, gostaria de dar boa tarde a todos. Eu sou o Thiago, sou o diretor do Instituto Cultural Esportivo Mactub e nós vamos realizar hoje, então, as primeiras oficinas do circuito formativo dos festivais de artes cênicas do Rio Grande do Sul, uma iniciativa do IACEM, junto com o governo do estado do Rio Grande do Sul, e em parceria com o Festival Jaguarão em Dança. Então, nós damos as boas-vindas ao Rafa Davi e o pessoal pode ir assistindo aí pelas nossas redes sociais e quem já tem ali a inscrição pode entrar pela reunião do Zoom para participar de forma interativa. Nós vamos monitorar também as redes sociais. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí para o Rafa ou pode deixar ali a mensagem no chat ou nas redes sociais, tá? Rafa, muito obrigado por ter topado aí fazer essa oficina com a gente. Pode fazer uma pequena introdução aí sobre o teu currículo, o teu trabalho, e depois está livre aí para tu começares a fazer a tua oficina, tá? Legal, Thiago. Eu que agradeço, então, a ti e ao festival pela oportunidade. É uma demanda que eu já noto aí faz um tempo no circuito de espetáculos de dança, né? Falar sobre áudio, falar sobre essa experiência, né, sonora que complementa a experiência da coreografia, do visual, da imagem, do espetáculo de luzes, né? Então, é isto. Meu nome é Rafa Davi, eu sou músico, né, graduado na música popular pela URGS. Eu atuo não só como músico, mas também como produtor musical e operador, né? No ramo de produção musical, eu trabalho com parte criativa, composição, trilha sonora, propaganda, e gosto muito também da parte técnica, que também é criativa, né? De mixagem e masterização. Onde tem botão, eu estou curtindo apertar. E dentro do universo cênico, eu trabalho como operador de som e vídeo em espetáculos de show, teatro, dança e eventos, né? Então, eu sou residente de Porto Alegre, tá, pessoal? E aqui em Porto Alegre eu já trabalhei com a companhia Geda, trabalho com a Carol Dalmolin, com a escola de dança dela, já fiz alguns festivais. Inclusive, já tive, assim, de maneira espontânea, não vou lembrar que festival que foi, eu não lembro o nome nem da pessoa, faz muito tempo já isso. Mas que depois do festival era uma competição também. Depois do festival, visto que o pessoal chegou, todo mundo com a coreografia pronta, mas chegava para o técnico de som com um pendrive e as músicas estavam cada uma num volume, com os fades tudo meio estranho, né? Picotado, a gente teve uma conversa depois do espetáculo, da competição, da mostra lá e tal, justamente para falar sobre isso, né? Então eu sei que é uma demanda que as pessoas notam, mas não sabem como chegar lá. Então eu vou tentar ser um facilitador de como vocês obterem um resultado minimamente interessante, com pequenas tecnologias, com pequenos ajustes em programas gratuitos, que podem já ser o suficiente para melhorar a parte do áudio do espetáculo de vocês, né? E daí eu que trabalho assim com música, com dança, com teatro e tal, é, somos todos assim, né, como artistas multidisciplinares. Eu sei que muita gente do universo da dança, bailarinos e bailarinas também se aventuram nos vídeos às vezes, criando um vídeo, criando Rafa, trilha sonora. Oi, fala. deixa eu só te interromper aqui que eu acho que no OBS aqui eu não estou conseguindo passar o teu som.
Massa, muito obrigado, Thiago e Festival Jaguarão em Dança pela oportunidade de estar aqui trocando essa ideia com vocês. Sou Rafa Davi, podem me chamar de Rafa ou de Davi, já tem ali o meu arroba, vocês podem me achar no Instagram com esse arroba. Eu sou uma pessoa super aberta a trocar, então qualquer dúvida que tenha, vocês venham adquirir aqui na nossa oficina e eu não consigo responder no nosso espaço-tempo aqui, podem me procurar lá sem galho nenhum. Eu posso demorar para responder, mas eu respondo em algum momento, tá? Ou no mínimo eu digo, não vou te responder, mas vou tentar responder todo mundo. Gente, então é o seguinte, ó, eu tô aqui porque eu trabalho, né, com áudio dentro do universo cênico, eu sou músico, graduado em música popular na URGS e sou bastante apaixonado por tecnologias, né? Então eu fui pro lado, ao invés de estudar assim instrumentos específicos, assim, eu fui estudar essas linguagens mais não de programação, mas de produção musical dentro do computador, tem muitos cabos aqui ao meu redor. E gosto muito disso tudo. Então, criativamente, eu trabalho com composição. Eu sou guitarrista no Bloco da Laje, baixista em outras bandas, componho música eletrônica dentro do computador, faço trilha sonora, propaganda. E uma área um pouco menos criativa, mas também criativa, né, que é mixagem e masterização, que é justamente tu começar a olhar para a frequência do som, pensando como que aquilo vai soar bem em determinado ambiente, né? Então, eu gosto muito dessa área também. Vindo para o universo cênico, eu trabalho como operador de som e vídeo, já acho que desde 2017 por aí, eu já tenho alguns anos aí de estrada. Então faço tanto PA quanto monitor de shows de música, né? Trabalho com teatro, eventos de dança, festivais, tanto de teatro quanto dança também já fiz. E dentro do universo da dança, eu sou residente de Porto Alegre, né? Eu trabalho diretamente com a Companhia Geda, de um grupo de dança contemporânea, experimental. Ah, agora, olha, eu não sou do meio da dança. Se eu falei grupo, algum nome de dança que eles não fazem, eu peço perdão, porque posso ter só me expressado e nem é isso que eles fazem. Mas com o Geda, trabalho com a Carol Dalmolin nos espetáculos de dança da escola dela. E até também já tive a oportunidade de um festival que eu fiz aqui em Porto Alegre, que eu não vou lembrar o nome da responsável. Ela fazia um trabalho bem legal, bem de base, assim. Acho que era de base. De base, talvez, o nome. E a gente, depois do festival, chegou a conversar, porque chegavam todas as professoras e professores com seu pendrive ali, com a música, largavam na minha mão, pediam para eu dar play, eu nunca tinha ouvido as músicas antes. E quando veio, a gente enfrentava ali um corte brusco, um volume estourando, ou um volume muito baixo que eu tinha que ajustar, ou uma mesma faixa onde as músicas tinham volumes completamente diferentes entre si, né? Então, pessoal, ahn, é por isso que eu estou aqui, para mostrar ferramentas que eu vou passar para vocês, três, quatro ferramentas que podem ser o suficiente para vocês melhorarem o áudio de vocês para o pro produto final cênico ser melhor, né? Porque não adianta também nós, como artistas, preocupar só com a nossa área, porque o fazer artístico corre através de outros lugares de produção, né? Como luz, iluminação, técnica, produção de palco, tudo isso faz parte do espetáculo, né? É como eu vejo, pelo menos, tá? Então, seguindo aqui, pessoal, ó, eu anotei aqui umas coisas para me lembrar o que falar, mas algumas já falei, mas vou ler para a gente seguir no mesmo pique. Em minhas experiências de trabalho, é bastante comum esbarrar em edições de áudio que deixam de somar com a potência do espetáculo, né? Eu não vou aqui ser essa pessoa que diz, esse áudio tá ruim, né? Não é sobre isso, sobre estar, porque cada um. Então vamos lá, mídias de áudio. Existem algumas informações sobre essas mídias que vocês precisam estar atentos, tá? Esse formato é o final do nome do arquivo. Todo mundo já ouviu falar do tal do MP3, tá? E provavelmente quando vocês baixam um arquivo de áudio na internet, vocês baixam em MP3, porque o MP3 é um arquivo leve. O MP3 é um arquivo comprimido, tá? É um arquivo com menor resolução comparado a obra de arte
na sua frente, né? Eu gosto de fazer analogias com o universo da imagem, porque a imagem a gente vê, né? Enquanto o áudio a gente tem que imaginar muitas coisas que não estão presentes visualmente, né, materialmente, assim. Então, por exemplo, eu gosto de dizer que um arquivo sem compressão é como se fosse uma pintura a óleo, tá? Enquanto um arquivo com compressão é como se fosse uma foto dessa pintura a óleo, tá? São duas coisas diferentes. Então, eles têm qualidades diferentes. Uma coisa é a digitalização desse processo e a outra coisa é a pintura de verdade ali, né? Esse exemplo não é ótimo porque ambos são digitais, mas tem um que não perde quase nada, assim, a informação ela é muito fidedigna. E outras se perde muita informação. Qual é a vantagem do formato sem compressão, pessoal? Ele é um melhor formato em relação à qualidade de áudio, mas ele é mais pesado. Então, um arquivo de áudio sem compressão, ele pode chegar a 70 megas, por exemplo. Beleza? Enquanto um arquivo de áudio MP3 pode chegar a 7 megas. Então, no espaço de pendrive onde caberia um arquivo de áudio sem compressão, pode caber 10 arquivos de áudio com compressão. Né? Isso dependendo do tempo que você tem ali, por exemplo, chegando num festival, tem que passar rápido os arquivos para o computador do técnico e tal. Pô, às vezes um arquivo de MP3 é o suficiente, né? E só que assim, tem um detalhe muito, muito importante que as pessoas cometem esse erro. E agora eu coloco como erro, tá? Porque pode ser coisa que a gente não nota ouvindo o áudio no celular ou ouvindo num fone de ouvido, né? Ou nas caixinhas de som do computador. Que é essa informação que está do lado do MP3 ali, ó. Que é 320 kbps/s, tá? Kbps. O que significa isso? 320 kilobytes per second, tá? Por segundo. O que significa isso, pessoal? É a resolução desse áudio, tá? Abaixo de 320 kbps a gente consegue perceber com a nossa audição que aquele áudio não é tão bom assim. É como se fosse nós aqui conversando, ou a gente ouvindo uma música, aquelas de chamada de espera em telefone, sabe? A gente sabe que aquela música que a gente está ouvindo no celular, assim, na chamada de espera, quando a gente liga, ou de um atendente de telemarketing te deixa na espera, só um instantinho, senhora. Daí começa ali a musiquinha. E a gente sabe que aquela qualidade é ruim. A gente não sabe o que é, mas a gente sabe que é ruim, tá? É como se você tivesse ouvido um MP3 em 128 kbps, por exemplo. Ou seja, uma qualidade inferior a 320. O que eu quero dizer com isso para vocês? Que abaixo de 320 kbps a gente nota a diferença. E nota muito mais quando esse som vai para um sistema de PA, por exemplo, de um teatro, onde tem sub, onde tem monitor, é uma caixa de som enorme que foi feita para enviar som para frente com muita potência. Se a gente coloca um arquivo ruim, a gente coloca um arquivo que está comprimido demais, um arquivo que está faltando informação demais, a gente vai sentir falta de grave, a gente vai sentir vai sentir uma voz mais robotizada na hora que o cantor ou a cantora está ali cantando na música, né? Então não adianta nada a gente aprender a mexer no programinha se a gente não se liga na hora de baixar a música que a gente já está editando um áudio ruim, tá? Volta tudo e começa de novo. Beleza? Não adianta a gente editar um áudio de MP3 128 kbps, por exemplo. Beleza? Porque isso, no resultado final, quando você levar lá no som do teatro, vai fazer diferença. Beleza? Você também pode editar um formato sem compressão, eu coloquei ali 3 como exemplo, que é .wav, .aiff e .flac, tá? Você também pode editar esse formato, o porém dele é que aqueles arquivos são muito maiores, justamente porque ele não é comprimido. Então ele tem muito mais informação dentro daqueles espaços digitais ali, beleza? Seguindo, como é que a gente identifica essa informação, né? Daí tem, eu utilizo o sistema operacional Mac, tá, pessoal? Então, algumas informações eu separei entre Windows e Mac, mas eu não tenho acesso a um Windows para tirar print screen exatamente de alguns lugares de onde se localiza essas informações no Windows. Mas olha só, se você for no seu arquivo de áudio, tá? MP3 no caso, esse exemplo aqui que eu tenho, você clica com o botão direito e vai em propriedades.
Dentro de propriedades, tem ali várias abas ali em cima, daí tem a setinha número 1 indicando details, né, ou detalhes. Em áudio tem bitrate. Esse bitrate, no arquivo MP3, é o lugar onde tem que ter, no mínimo, 320. Tá? Ou seja, o exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui na tela já é um exemplo que está errado. Tá? No caso, que é um exemplo de baixa resolução, de baixa qualidade sonora. Então, esse exemplo em 192 kbps, se você for levar para um sistema de som de um PA de teatro, você vai sentir diferença. Tá? Porque significa que tem muito menos resolução. É a mesma coisa que uma foto com uma TechPix da vida. Todo mundo caiu naquela, comprou isso lá nos anos 90 e chegou o resultado, você não enxergava nada do que estava na foto, porque a resolução era muito baixa. Né? Ou vocês, né, quem aí é das antigas, do início do mundo, do universo do celular, quando a gente tirava foto lá em 2005, com celulares da época, a resolução da câmera era ruim. Era ótima para a época, mas era ruim. Como é que a gente sabe que é ruim? Porque hoje em dia qualquer celular simples aí de 700 pila que sai da loja, você já tira umas fotos boas, que você consegue visualizar tudo, você consegue mostrar para a família, né? Então isso é resolução, onde você consegue ver a profundidade do que aquilo está te mostrando, né? No caso da imagem, é a profundidade da imagem. No caso do áudio, é a profundidade das frequências acontecendo, a amplitude, né, de forte e fraco acontecendo dentro do fonograma, né, do arquivo de áudio. Então, no Windows, vocês podem localizar essa informação aqui na aba Detalhes. Em áudio, você visualiza bitrate. Ah, Rafa, e se for em FLAC ou AVE, eu preciso procurar essa informação? Não, não precisa, tá? Porque o formato não comprimido, ele já é uma outra, uma outra informação que aparece aí, são outros números que aparecem, e o formato não comprimido, a qualidade dele já é tão alta que mesmo que ele não seja mais potente do que ele poderia ser, ele é suficientemente ótimo já, beleza? E, pessoal, aqui na tela da direita, eu tenho uma versão para Mac, tá? De uma print screen, que esse é no meu próprio computador, que é o seguinte, no Mac não tem essa aba de propriedades que nem tem no... Aliás, até tem, mas não aparece a informação do codec de áudio. Então, o que eu sugiro para quem utiliza um sistema operacional OS X é você abrir o iTunes ou abrir o Música, né, o aplicativo, um player de música, pode ser o VLC até, tá? Um player de música. Isso rola também no Windows, tá, pessoal? Que para quem utiliza o Windows Media Player também rola você procurar essas informações dentro de um player de música, de um tocador de áudio, tá? E lá dentro você vai localizar onde que tem a informação de taxa de bits, que é bitrate em inglês. Taxa de bits, bitrate. Neste exemplo que eu dei para vocês aqui no Mac, também estou trazendo um áudio para vocês que não é o áudio ideal, tá? É um áudio de 128 kbps. Tá? Então, qual que é o mínimo que eu falei? 320. Eu vou mostrar exemplos que aparece 320. Tá? Vamos falar assim daqui a pouco. O Sor só trouxe exemplo que nem é para usar. Não, eu estou trazendo vários exemplos, porque esse, na verdade, é o mais comum de acontecer. Vocês baixarem do YouTube, baixarem de qualquer lugar e vem com uma qualidade ruim. Esse exemplo é uma música minha, tá? Mas quando eu baixei da internet, eu baixei do SoundCloud, e o SoundCloud sempre baixa em MP3 em baixa qualidade. Tá? Então ele veio em 128 kbps. Eu tenho o arquivo em alta qualidade, mas quando eu fiz, eu não estava com o meu HD externo na hora, e daí eu resolvi deixar assim. Tá, pessoal? Então, essa é das primeiras coisas assim, que eu queria falar para vocês, que é sobre a mídia. Não adianta nada a gente avançar no nosso assunto sobre o que fazer com o nosso fonograma em relação à edição. Tá? Por exemplo, eu queria recortar aqui e colocar lá. Se o seu arquivo é ruim, vai sair ruim. Tá? Você não tem como fazer de uma pintura a óleo uma foto se você utiliza um celular de 2005. Não vai ficar bom. Vai ficar com uma resolução baixa. Se você faz uma foto com um celular moderno, Samsung, Galaxy, iPhone e tal, do quadro da Mona Lisa, pô, vai sair uma foto boa. Ainda assim não é a foto real, né? Daí a gente vai até para aquela noção tipo música ao vivo
música de Spotify na orelha. São experiências diferentes, mas é isso. Dentro da tecnologia, quanto maior a resolução, mais fidedigna é a experiência, tá? Então, assim, fechou, Sor. Entendi o que você está falando. Eu tenho que olhar lá o áudio. Se o áudio que eu tenho ele está em boa qualidade. Confirmei que está em boa qualidade, a gente vai para a segunda etapa dessa metodologia que eu quero passar para vocês, que é começar a editar, então, tá? Então, depois que a gente tem a mídia escolhida para trabalhar, algumas trilhas elas podem passar por edição, para compor uma nova faixa para coreografia. Em espetáculo de dança é muito comum se misturar várias faixas para um mesmo número, né? Recortar trecho de música, misturar com outro trecho e tal. Então, agora a gente entra na parte de edição. Até então, o que a gente estava falando não tem nada a ver com essa parte de picote, mas eu vou insistir muito nisso. Ó. Não adianta a gente partir para os picotes, para edição, se o teu arquivo original for ruim. E se você for misturar 3, 4, 5 músicas, não adianta nada uma tem boa qualidade e as outras 4 sem um MP3 128 kbps. Vai acontecer o que eu estou falando. Vai soar bem a primeira faixa e as outras 4 vai dar aquele som que estou ouvindo tudo, mas não está batendo, né? Não sei, não tem pressão de grave. Sim, não tem, porque não existe aquela informação ali. Tá? Isso é muito importante também, pessoal. Eu estou falando dessas coisas, porque lá no final desse processo todo que a gente vai passar agora de edição, vocês vão ter que renderizar o arquivo, que é transformar ele em um fonograma de novo, em MP3 ou em WAV. E lá você vai poder deixar em MP3 de 320 kbps. Mas eu já vou avisar isso agora e vou avisar isso lá na frente daqui a pouco. Não adianta você ter um arquivo de 128 kbps e querer renderizar um arquivo de 320 kbps. Porque você vai estar transformando em 320 algo que não tem resolução, algo que não tem qualidade. É a mesma coisa que você tirar uma foto com uma câmera boa a partir da foto que você tirou com a TechPix. Você não vai colocar informações de volta na imagem, né? Então você não tem como colocar de volta uma informação que não existe ali. Então você precisa, no início do processo, até onde a gente está agora, verificar todas essas etapas. Se a gente está com áudio bom, daí sim a gente vai para a edição, para no final renderizar de novo e manter o áudio com uma qualidade boa. Beleza? Então é o seguinte, uma pausa aqui para tomar um cafezinho, deixa eu ver se tem tem alguma pergunta aí, Thiago? Estamos de boa em relação à mídia. Tá me ouvindo bem, Rafa? Agora tô. Não tem nenhuma pergunta. Se o pessoal tiver interesse, pode apertar ali na mãozinha e a gente libera o áudio, tá? Beleza, vamos adiante então. Seguinte, pessoal. Eu vou trazer para vocês hoje 2 programas gratuitos para fazer edições de áudio básicas, tá? Um deles, o que está à esquerda da tela aí, se chama Audacity, o que provavelmente todo mundo que já se aventurou aí em editar áudio para espetáculo de dança já conhece. E ele eu considero um programa de nível iniciante, tá? Não porque eu acho ele mais intuitivo ou mais eficaz, mas porque ele tem ferramentas mais básicas e ele é até um pouco mais difícil de mexer, para mim pelo menos, ele é mais difícil de mexer, de eu atingir determinados passos, mas eu entendo que para uma pessoa que não compreende o fluxo de trabalho de um programa de áudio, ele ele separa mais o passo a passo, tá? Então, essa é a primeira dica. Então, eu coloquei Audacity como nível iniciante. Para quem já tem uma experiência com programa de áudio, já conhece um pouco como funciona, tá? Eu indico o Reaper, que ele não, na verdade não é bem um programa gratuito, é aquele programa gratuito para testar, só que ele é gratuito para testar para sempre. Então você não precisa pagar ele para utilizar. Ele é muito parecido com o WinRAR, né? Que é aquele programinha para descompactar arquivo que tem para Windows, que você clica que você ainda está testando ele. A gente faz isso há 30 anos, né? E até hoje eu não conheço ninguém que tenha pago o WinRAR. Mas é isso, o Reaper ele é gratuito para testar, só que ele não te exige um dia parar de testar, beleza? Então eu dou a dica para esses dois. Pessoal, uma coisa que é muito importante para quem está me acompanhando aqui. Essa oficina é de áudio básico, tá?
Mas eu não vou ensinar a mexer nos programas propriamente dito. Eu vou ensinar técnicas de áudio que você pode fazer em qualquer programa. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque o objetivo da oficina não é uma oficina de alfabetização digital. Eu vou passar por coisas assim, eu não vou mostrar onde é que clica, eu não vou mostrar um atalho de programa. Tudo isso tem no YouTube. Você já tem o nome do programa, já tem o site aí, quem quiser clicar e ir baixando os programas, já pode ir baixando. Tem para Windows, tem para Mac, tem para Linux. Tá? São programas acessíveis para todo mundo, beleza? Mas tem essa questão de que todo programa tem uma curva de aprendizado. Eu separei justamente nível iniciante e nível avançado porque a curva de aprendizado do Reaper ela requer um nível mais avançado de alfabetização digital, né? Tipo, a pessoa tem que entender um pouco mais como é que funciona uma interface de áudio, o que é bitrate, de repente, para renderizar. Tem muito mais opções de informações. E eu vou mostrar isso na tela para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Mas é isso. Então você decide aí qual que é o seu nível e em qual programa você quer trabalhar. Quem quiser se arriscar e ir direto pro Reaper, não é uma coisa assim também que acho que insistindo um pouco e dando tempo ao tempo, você não vai aprender, né? Mas assim, o que eu posso dizer é que o Reaper é muito mais fácil de fazer as coisas que eu vou ensinar para vocês do que no Audacity, né? Porque tá tudo ali nessa telinha mesmo que vocês estão vendo aqui, dessa print screen do Reaper, eu já posso fazer tudo que eu vou falar para vocês hoje. Enquanto no Audacity eu tenho que fazer passos, né? Eu tenho passos. E por isso que os slides que eu preparei aqui hoje são em cima desses passos, beleza, pessoal? Ele não é um... eu não vou fazer... Eu vou fazer primeiro mostrando as print screens, depois eu vou fazer no programa. Enquanto no Reaper, nem meio que não precisa, porque clicou com o botão direito já tem ali a opção que eu quero, né? Então vamos adiante. A primeira ferramenta básica de áudio que eu quero ensinar para vocês, passar para vocês esse conhecimento, é o fade in e o fade out, tá? Fade em inglês significa desvanecer, tá? Fade in significa, então, desvanecer uma entrada, né? Você abre o áudio, então o áudio vem do silêncio e vai aumentando de nível de volume, enquanto fade out é a saída, então ele desvanece para sair. Então, está circulado aí no... Seu programa é o Audacity, tá? Está circulado, justamente eu fiz um fade in e um fade out nessa faixa ali, que é um beat meu, beleza? De um minutinho, só para exemplificar o que seria visualmente, né? Vocês podem visualizar, então, nesse formato de onda, que o áudio está vindo da esquerda para a direita, a gente lê isso, tá, pessoal? Ele está vindo aqui do zero, ele vai aumentando até esse ponto aqui. E esse ponto aqui ele estabiliza, ele vai reto, beleza? Então, o fading ele aconteceu do ponto inicial até aqui. Acho que vocês estão vendo o mouse aí da minha tela, né? Até aqui. Enquanto o fade out iniciou aqui e foi desvanecendo até chegar no silêncio no final. Beleza? Como que a gente faz isso dentro do programa Audacity? Pessoal, eu vou disponibilizar esse arquivo depois, quem quiser fazer o tutorial bem certinho, tá? E eu vou primeiro ler com vocês, depois eu vou pro programa, beleza? Então, ó, passo a passo. Você tem que ativar a ferramenta seleção, que é esse botãozinho que tem aqui. No Audacity, eu vou ali para o Audacity agora, peraí. Thiago, confirma para mim se vocês estão vendo minha tela agora do programa, por favor. Sim. Tá aparecendo sim. Massa. Então, ó, pessoal, aqui a gente tem a tela aqui na parte superior, tá? A gente tem algumas abas de ferramentas. A aba de ferramenta que me interessa aqui no momento são essas quatro aqui, ó. Essas quatro, elas mudam a maneira do que eu estou selecionando no clipe de áudio. E vamos aqui de um passo anterior, ó. Eu vou clicar e vou deletar esse áudio, tá? Só pra gente... O programa ele abre assim, ó. Desse jeito, não tem nada nele. Então eu venho aqui na minha pasta onde tem o meu arquivo de áudio, arrasto ele para dentro do programa. Beleza? Abriu o áudio, tá? Com essa ferramenta de seleção, ó, tá ali, ó, ferramenta de seleção. Se eu coloco o mouse em cima, o Audacity é legal porque ele tem ali escrito, ó, o que é cada botão. Então eu tenho a ferramenta de seleção, tem a ferramenta de envelope que a gente vai utilizar, ferramenta de desenho, ferramenta de multiferramenta. Pessoal,
esse aqui não é um programa nativo, eu não uso esse programa, eu estudei esse programa para passar para vocês, inclusive, tá? Porque, como eu falei, ele é um programa bem básico. Eu uso outros programas, que eu já tenho uma outra linguagem ali de trabalho com áudio, né? Eu utilizo mais o Ableton Live, que é outro programa, e o Reaper. O Reaper é meu segundo programa, na verdade, não é nem o primeiro, tá? Pessoal, por que eu estou falando isso? Porque eu não sei para que serve a ferramenta de desenho e a multiferramenta, tá? Mas vou ensinar para vocês essas duas primeiras ferramentas, que é a ferramenta de seleção. Voltando aqui para o slide rapidamente, ó. Depois de selecionar a ferramenta de seleção, a gente vai selecionar o trecho de áudio que a gente quer aplicar ao fade. Então, olha só o que é necessário fazer aqui no Audacity. A gente vem com a ferramenta de seleção, eu seleciono, clico e arrasto. Beleza? Se você achou complicado arrastar, não tem problema. Clica aqui de novo a partir do ponto que você quer. Aqui na parte inferior do projeto, ó, se eu troco o lugar onde está o cursor, ele muda o tempo. Estão vendo aqui embaixo? Ó, aqui está nos 3 segundos. Aqui está nos 27 segundos. Aqui está nos 39 segundos. Eu posso daí, olha só que bacana. Eu aprendi isso depois de fazer os slides, por isso que isso nem está nos slides também. Ó. Na aba superior, escrito selecionar, eu posso selecionar tudo, que significa selecionar toda a faixa de áudio, mas eu posso selecionar região. Então eu posso dizer que do início da faixa até o cursor, eu vou selecionar. Então se eu cliquei aqui, olha lá, ele selecionou para mim, deixou azul claro. Tá? Se eu quiser mudar isso, ó, vai ser do lugar onde está o cursor, volto no selecionar, região, do fim da faixa até o cursor. Pá, ele mudou a seleção para esse final, beleza? Então, eu vou dar play aqui na faixa para vocês verem como é que ela está soando. E dei pause aqui, tá? Porque eu queria mostrar para vocês. O formato de onda visual, né, o que a gente está visualizando da onda, é útil para a gente vai aprendendo a ler ela aos poucos, né? Mas vocês perceberam que, ó, daqui até aqui não tem um bumbo batendo tão forte, não tem tantos elementos acontecendo na música. Eu vou dar play de novo. Ó. Até tem um bumbo batendo forte, mas é a bateria sozinha, né? E a partir daqui, ó, onde eu coloquei o cursor, peraí. Entrou outro bumbo bem mais cheio e entrou um berimbau, entrou outras coisas. Isso é possível visualizar. Vocês percebem que aqui o formato de onda ele tá um pouco mais tem mais informação nele, tá? Justamente isso quer dizer que ali tem mais informação. É isso. Você está visualizando mais informação é porque tem mais informação sonora. Eu quero um fade-in antes dessa informação. Então o que eu faço? Seleciono aqui, né, daquele jeitinho que pode ser arrastando, ou cliquei com o cursor, selecionar região do início da faixa até o cursor. Play em bar. Cliquei, selecionei. Bah, já nem lembro o que o tutorial que o Rafa preparou. Vou lá voltar. Então vamos continuar lendo aqui o meu tutorial. Daí, pessoal, depois de selecionado, o segundo passo é, a gente vai na aba Efeitos. Dentro da aba Efeitos tem vários efeitos, né? Eu não vou falar de vários, aliás, eu não vou falar de quase nenhum, mas a gente vai trabalhar alguns efeitos. O primeiro que a gente vai trabalhar é o fading, que é justamente esse efeito de desvanecer, tanto para entrar quanto para sair. Então vamos voltar aqui para o Audacity. Aba Efeitos, Fading, e daí olha só, suavização de entrada, suavização de saída. Como isso é no início da música, Fading. Aplicou. Agora eu posso clicar de novo no início da minha faixa, vou dar play de novo nela para vocês entenderem a diferença. Perceberam o que eu acabei de fazer? Então, toda aquela introdução onde não tinha tanta informação, eu coloquei para ela iniciar. Pessoal, o que eu já vi muito em espetáculo de dança? Uns bruscos,
bruscos, né? Uns cortes que, assim, começa do nada a faixa. E, às vezes, não precisa fazer um fade tão grande como eu fiz, mas, às vezes, é mal picotado, começa no meio do som do bumbo, isso, ó, como se fosse assim, ó. Ó, olha só. Já vou dar play daqui, ó. É no susto, né? E, enfim, isso eu acho que interfere na experiência, porque num sistema de som grande é muito mais audível também esses pequenos picotes que acontecem, né? Então, se eu quero entrar numa faixa de uma maneira menos brusca, eu faço um fade in, um fade out. Ah, mas eu não queria fazer um fade in desse tamanho. Bom, dei Ctrl Z, porque Ctrl Z funciona no programa de edição normal como se fosse um Word, né, gente? Então, para desfazer, né, você pode vir editar, desfazer, ou pode dar Ctrl Z. E eu quero fazer um fade in bem curtinho, só para tirar o clique que está dando no áudio. Beleza, seleciona ali, ó, o primeiro... Opa, peraí. Agora eu me perdi aqui. Ah! Aqui, ó. Dei zoom. Beleza? Dei zoom no áudio. Faixa de áudio. Peraí. Ó. Esse aqui é o primeiro kick, tá? Primeiro bumbo da música. Eu selecionei só o primeiro bumbo. E agora eu vou aplicar fading de entrada. Ó, ele desvaneceu só o primeiro bumbo. Isso pode ser que a gente não note sonoramente, mas a gente já está evitando que dê um clique estranho na faixa de áudio num sistema de som super potente. E isso já muda a experiência do que a gente está trabalhando, né? Do espetáculo todo, que eu quero dizer. Então vamos lá. Opa, aqui. Ó, mal dá para notar agora, mas o primeiro bumbo está mais baixo. Tá? E como é que eu faço para... Esse programa aqui eu tenho dificuldade de lidar com o zoom dele, tá, gente? Então eu tô aqui sofrendo agora, ó. Eu mexo com o scroll no outro programa, o scroll do mouse. E agora eu me perdi completamente onde é que tá o projeto. Ai, meu Deus! Aqui. Ai, meu Deus. Olha, ele mexe elemento sensível. Aqui, tá bom? Não, tá bom, tá bom. Esse beat que eu fiz, ele tem 1 minuto exatamente. Aí, ó, chegou. Então, por exemplo, se eu quero dos 50 a 1 minuto, começar a sair, porque de repente é uma saída de cena, não precisa estar o som lá no talo, já acabou a coreografia, a música vai reduzindo. Pô, não deixe isso na mão do técnico que vocês nunca viram, não tiveram tempo de conversar, especialmente quando é festival, né? Só tem um operador e vocês vão lá na corrida, já deixa pronto, leva pronto, entenderam? Então, ó, o que eu faço? Selecionei, efeitos, fade, suavização, fade out. Desvaneceu o finalzinho. Vamos ver aqui o finalzinho do vídeo. Começou, ó. E ele diminuiu o volume baixinho. Ele começou a tocar de novo porque ele entrou em loop, tá, pessoal? Mas é isso que eu queria mostrar para vocês. Isso é o fade. Agora, vocês querem ver como é que funciona no Reaper? Para quem quer se aventurar no Reaper, que é outro programa, ó, o Reaper está aqui. Eu vou importar a mesma faixa. Só um instantinho, ó. Pego aqui. Uma coisa, gente, vocês provavelmente estão ouvindo a música com uma qualidade baixa, tá? Isso não é a música aqui que eu estou ouvindo que está com qualidade baixa. Isso é uma questão de transmissão, né? A gente está transmitindo ao vivo a música e ela não chega com uma qualidade de como se estivesse ouvindo no Spotify, no SoundCloud, algum player, né? Mas até assim, pegando essa experiência, isso que vocês estão ouvindo aí é como se fosse um MP3 de baixa qualidade, tá? Porque a taxa de amostragem do Zoom, ela tem um limite, né? Então, para poder transmitir umas configurações mais avançadas de servidor que a gente não fez aqui. A gente está numa configuração bem simples para voz. Então, eu cheguei a testar tudo isso que eu estou mostrando para vocês comigo mesmo, assim, com o meu celular, né? E eu ouvi e pensei, nossa, mas não é o som que eu estou ouvindo nas minhas caixas de som. É um som com uma qualidade baixa. Eu pensei, perfeito, vou mostrar isso para eles como um áudio ruim que a gente não deve levar adiante, tá? Mas então eu estou falando isso para vocês porque não é o meu áudio que tá péssimo, é sim a transmissão. Se você levar esse MP3 para o teatro, ele não soaria assim, tá? Olha só, abri o Reaper, esse aqui é o Reaper, tá? Puxei, aqui tá o canal. Eu vou mostrar para vocês como é difícil fazer um fade out no Reaper. Você vem aqui no canto superior direito ou esquerdo, né? É nos cantos da mídia, tá dentro do programa. Faz isso aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Olha ali o desenho do mouse. Olha o desenho do mouse ali mudando.
tá difícil de clicar aqui. Pá. Tcharam. Fade in, fade out. Vai dizer que não é mais fácil que o Audacity. Né? Então, quero fazer um fade in, fade out. Fade in. Acho que tá difícil de visualizar aqui. É no canto superior assim, do arquivo, tá? Que aparece ali aquela... Ó, tem o mousezinho ali que tem um fade. Não sei porque agora bugou aqui, que tá mais difícil de aparecer. Aí, acho que eu tenho que clicar para aparecer com facilidade. E o bacana do Reaper, como eu falei, o Reaper é um programa profissional, tá, gente? Tem muita gente que utiliza o Reaper, não é porque ele é gratuito, que ele é um programa menor. Ele é um programa profissional mesmo, assim, ele tem muitas opções avançadas. Então, se você clicar com o botão direito no Reaper, aqui no Fade, desculpa, estou tentando achar aqui, Fade, ó, olha só que legal. Ele já me dá várias opções diferentes de desenho desse Fade. Então, eu posso fazer um tá mais baixo no início dela, aumenta rápido, né? E isso tudo depois eu posso arrastar para o ponto que eu quero, trazer para trás do ponto que eu quero, beleza? Este, então, pessoal, é a primeira técnica do método que eu quero ensinar para vocês. O fade in no fade out. Isso vai permitir vocês poderem picotar uma música e encaixar uma na outra, beleza? Voltando para os slides aqui, ó, vamos lá. Os envelopes de volume, tá? O que são envelopes de volumes? Eles são tipo fade, só que eu posso desenhar como eu quiser esses envelopes. Então, envelope é justamente o termo de você criar pontos e você desenhar algo, tá? Então, você tem muito mais liberdade para fazer desenho, automações de volume dentro da faixa. E não só de volume, de efeitos, coisas assim, mas eu vou falar de volumes aqui hoje, né? Mantendo a nossa oficina nesse lugar de oficina básica de edição de áudio, tá? Edição de áudio básico também, né? Que é tipo recortes, picotes, não tem efeito, não tem efeito que modifica o áudio, a natureza do áudio, né? O máximo que eu estou mexendo é volume, tá? Então, ó, no Audacity, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar a ferramenta Envelope, que ela está do lado da ferramenta de seleção. E quando a gente clica na ferramenta Envelope, vai aparecer uma barra azul, que nem está aqui, ó. Ao clicar na barra azul, a gente adiciona pontinhos brancos, que são esses aqui. E daí, cada pontinho branco eu posso movimentar para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. E nisso eu consigo, então, ajustar esse envelope de volume, fazendo um desenho como eu quiser. Saquem só como é que funciona isso no programa. Tiago, esqueci de perguntar se tem alguma questão aí nova alguma pergunta? Não recebi nada aqui. Beleza. Peraí que eu vou abrir de novo aqui, acho que eu tinha editado alguma coisa. Eu vou abrir outro arquivo de áudio, para variar a figura de onda, beleza? Olha só. Então, ó, lá em cima no Audacity, eu estou com a ferramenta de seleção selecionada. Troquei para a ferramenta de envelope. Observem que vai aparecer uma barra azul no arquivo. Opa, olha aqui a barra azul aqui em cima. E quando eu passo o mouse por cima da barra azul, ele muda ó, de cursor, né? O cursor está aqui, cursor, uma setinha. Se eu venho aqui para baixo, ele muda para uma mão, porque eu posso arrastar a seleção aqui de loop, né? Para a esquerda e para a direita. E se eu passo por cima do áudio, ó, ele muda para uma setinha em cima da outra, né? Apontando para o meio. Se eu clico na barra azul, ele está criando pontos. Olha lá quantos pontos eu já criei. É só clicar na barra azul. E cada um desses pontos, olha o que eu posso fazer. Blue. Para a esquerda e para a direita. Aumentei rápido um volume. Baixei rápido de novo. Aumentei. Esse áudio que eu vou mostrar para vocês agora, pessoal, eu sou professor, né, de música também. Isso aqui é uma guia que eu gravei para os meus aluninhos, que a gente tem apresentação essa semana. Então, é uma guia bem simples, um áudio bem mal produzido, mas só para exemplificar para vocês. É até bom a gente usar esse áudio também, porque às vezes vocês gravam narração com o microfone celular e vai aparecer assim para vocês, coisas assim. E vocês vão poder fazer as modulações e envelopes de vocês para poder, por exemplo, assim, desenhar. Ah, falei muito alto ou muito mais próximo do microfone em determinado momento. Pô, pega o envelope e baixa só naquele momento.
E olha só como é que fica o resultado disso. Vou dar play aqui, né? Aqui vai começar a baixar o áudio, ó. Baixando, baixando, baixando. Chegando no mínimo do ponto, chegou no mínimo, começou a voltar a aumentar. É como se fosse um fade, mas eu não preciso fazer isso só no início e no final da música. O fade são ferramentas mais para início e fim. Envelope a gente pode desenhar no meio da faixa, tá, pessoal? E do jeito que a gente quiser, o desenho que a gente quiser, né? Então, ó, tá baixando de novo. Começou a voltar de novo, tá? Então, ó, cliquei no envelope de novo. Eu posso voltar a editar isso no Audacity, beleza? Ó, voltei para cá. E então, por exemplo, assim, se eu tivesse com uma faixa de narração aqui, eu vou poder visualizar na onda um trecho que, por exemplo, foi falado muito bruscamente. Ó, por exemplo, aqui, por exemplo, ó, bem nesse trechinho aqui, eu falei muito alto. Então eu clico para criar um envelope antes e depois e um bem onde está. Então, onde está a onda que eu estou localizando que está um som muito alto, por exemplo. Então eu clico aqui e só aqui eu vou baixar para nivelar a onda com as ondas que tem ao redor. Né? Então eu visualmente mesmo, não estamos falando auditivamente nesse primeiro momento, sonoramente. Né? Então eu visualizei e coloquei o tamanho da onda do mesmo tamanho que estão as ondas ao redor. E daí depois eu vou lá, tiro o zoom, né? Tiro o zoom aqui, pode ser pela barra aqui de zoom inferior, ó. Será que pode? Não sei fazer isso. Só sei fazer com o scroll, gente. Desculpa, eu vou simplificar aqui para agilizar. Ui. Eu não me dou bem com o zoom aqui do Audacity. Aqui, ó, voltei. Aqui, ó, tá aqui o ponto que eu criei, ó. Tá vendo aqui, ó, bem aqui tem onde eu tô girando o mouse, tem um envelope desenhado. Então eu clico com a ferramenta de seleção, seleciono um pouquinho antes e dou play apertando espaço. Ou apertando play lá em cima na barra. A gente nem notou a diferença, ó. Porque nesse áudio aqui não fazia sentido isso também, né? Mas, tipo, se você quiser desenhar isso num áudio, numa narração, numa trilha sonora para ela saindo, ou o volume baixa porque entra uma narração por cima, alguém fala no microfone, ou na coreografia tem alguma coisa sonora que o pessoal bate o pé e você quer que naquele momento o palco soe mais do que a trilha, você pode desenhar isso como você quiser, tá? Isso é uma ferramenta interessante de vocês terem na manga também. Como é que eu faço isso no Reaper? Deixa eu ver se eu sei fazer isso no Reaper com facilidade. Porque o Reaper também não é meu primeiro programa, eu uso ele para outras coisas. Insert, como é que era mesmo? Ai, gente. Aqui, trim, envelopes, track envelopes. No Reaper eu já tenho aqui, ó, no canal aqui, ó, tem esse botão trim e tem esse botão que é um pontinho, são pontinhos. Tudo onde tem pontinhos, pessoal, no universo de áudio, justamente quer dizer isso, são envelopes, tá? Envelopes são essa ferramenta onde você pode desenhar com pontos um comportamento na frequência de áudio, tá? Então cliquei aqui, cliquei em volume e agora apareceu aqui, ó, uma telinha onde eu posso criar pontos, baixar só um ponto específico, né? Então, ó, baixou o volume naquele ponto. Eu vou colocar até chegar no mute, ó, chegar no 0. Chegou. E daí eu posso também criar uma curva aqui, né? O Reaper é mais completo nesse sentido, ó. Posso criar uma curva, ó. Baixou o som, chegou no 0, vai voltar o som. Beleza? Gente, como eu falei para vocês, eu tô passando super corrido. Várias técnicas de edição que podem melhorar o som de vocês. Vocês conseguirem aplicar isso no dia a dia de vocês para uma trilha sonora é tempo e curva de aprendizado de cada um. Não desistam. Se precisar de ajuda, podem me gritar no meu Instagram, que está lá no início do PDF. Sou o Davi, tá, do slide. Quer dizer. E isso a gente vai aprendendo, né? Ninguém nasce sabendo de nada, a gente só vai adquirindo conhecimento e daqui a pouco as coisas estão mais fluídas assim, né, nesse processo. Então, ensinei para vocês até agora fades,
que são essas ferramentas também de volume no início e no final da faixa. E os envelopes, porque daí eu posso fazer fade in e fade out também, só que no meio de uma faixa, né? Então, a gente pode fazer o fade in e fade out, ó, que nem... Agora eu estou desenhando aqui, ó. Estão vendo? Eu posso fazer o fade in aqui, ó. Ó a curva de fade também, ó. Criado manualmente, entenderam? Ó. Tô fazendo um fade in, só que com envelopes. Também dá para fazer, beleza? Beleza. Alguma pergunta aí, Thiago? Podemos ir adiante. Pode seguir, Rafa. Massa, gente. Então é o seguinte. Terceira ferramenta que eu quero ensinar para vocês é uma ferramenta perigosa, beleza? É uma ferramenta de normalize, que se chama. Essa ferramenta ela tem o objetivo de normalizar a um padrão de 0 dB um nível de áudio. O que significa tudo isso? Vamos lá, essa aqui é um pouco mais técnica. 0 dB é o nosso teto em áudio digital de que um áudio não pode passar de 0 dB, porque senão ele distorce. Ou ele clipa, né? Que é do verbo clip, em inglês, é utilizado essa palavra para designar uma distorção, tá, que acontece no áudio. Então, uma distorção de áudio não desejada, a gente tem que evitar. Uma distorção que você deseja, tem outros métodos para conseguir isso também de maneira mais fácil, tá? Mas então eu vou falar um pouco sobre a ferramenta Normalize dentro do Audacity e dentro do Reaper. Olha só o que o Normalize faz. Ele vai pegar o pico de uma onda e vai puxar aquele pico, o maior pico daquela faixa de áudio, e vai colocar ela em 0 dB. Tá? Eu vou explicar o que acontece. Então eu vou ler rapidinho isso aqui para vocês, para ler junto com vocês. Com essa ferramenta é possível a gente aumentar o volume geral da faixa até um ponto máximo que nenhum pico ultrapasse o 0 dB, que é esse teto do universo do áudio digital, beleza? Só que tome muito cuidado aqui com uma coisa, alerta. Normalizar uma faixa não necessariamente implica em soar melhor. Então é sempre importante testar suas edições, tá? E confiar. Como a gente está lidando com o universo sonoro, é um universo não visível, a gente tem que confiar no que a gente ouve, não no que a gente vê. Beleza? Então não adianta nada a gente estar fazendo tudo ali sem estar ouvindo nada. Por exemplo, estou sem fone hoje e estou fazendo num lugar onde não posso estar ouvindo uma caixinha de som. Daí fazer isso tudo no olho, né? Pode até fazer, tem como. Se vai estar soando bom ou não são outros 500, né? Então sempre teste, tá? E confie no seu ouvido. A gente está praticando uma experiência sonora, né? De áudio. E vou um outro disclaimer aqui no meio da conversa que serve para qualquer pessoa que trabalha com o universo digital, programa de edição. Gente, eu não ensinei vocês a salvarem um projeto, mas salvem o seu projeto, tá? Vai em arquivo, salvar como, aquele mesmo processo, ambos os programas funcionam dessa mesma maneira como qualquer programa de edição de qualquer tipo de material. O Word também funciona assim, o Excel funciona assim, o PowerPoint funciona assim, né? Coisas que a gente, né, que já é mais habituado a utilizar aí as tecnologias, já está acostumado, já faz parte desse idioma, né, de quem mexe com o computador. Mesma coisa, Ctrl S toda hora para ir salvando e não perder projeto, tá? Então, só um parênteses aí que não é sobre o universo de áudio especificamente, mas salva muito tempo. Eu já perdi muito tempo por causa disso também. Então, pessoal, a gente vai clicar em selecionar e depois todos, tá? E a gente vai clicar em efeitos, volume, compressão e amplificar. O normalize no Audacity se chama amplificar, mas esse é comum vocês encontrarem o termo normalize em outros programas, em outros softwares, em textos de áudio. Então as pessoas utilizam normalize como este efeito que é puxar toda a mesma faixa de áudio até 0 dB, disso não passa, beleza? Então vamos ver isso no programa. Voltei aqui, vou manter esse mesmo arquivo. Olha só que importante, interessante e perigoso ao mesmo tempo. Vamos utilizar a nossa ferramenta Olhos para acompanhar aqui uma coisa. Vocês estão visualizando que o formato de onda, elas ficam
picando, né? Quicando assim para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Isso significa que tem um som ali que ele some logo depois. Tem um som e ele some. Som e some, né? Som e silêncio, som e silêncio, som e silêncio, tá? Só que vocês também podem observar que tem alguns pontos que tem um risquinho que se sobressai em relação aos outros. Ó, por exemplo, meu mouse está passando aqui em cima de um risquinho, selecionei ele aqui, tá? Aqui tem outro. Aqui tem outro. Aqui tem um maior que todos esses anteriores. Aqui tem outro também enorme, tá? Por quê? Porque isso aqui, como eu falei para vocês, eu fiz na correria para os meus alunos, é o suficiente para eles para estudar o que a gente queria. Um áudio que já é finalizado, que é produzido, eu vou aqui trazer uma faixa aqui, rapidão, uma outra. Olha a diferença. Isso aqui é um áudio de uma faixa... De um áudio tratado já, mixado e masterizado. Eu vou dar play para vocês sacarem o volume que ele está tocando. Isso aqui é não tem nada passando no programa, é como ele é. Beleza? Já está cheio de informação. Ele tem um momento aqui de mais silêncio, olha os picos aqui acontecendo. Mas você percebe onde é que eu consigo visualizar o que é o teto? É realmente o teto é essa divisória entre o espaço da onda e onde para de ser o limite da onda, que é o 1. É indicado aqui nesse gráfico 1, ó, de 0 a 1. O teto é 1, beleza? É um teto que ele a medida em decibéis é 0, né? Ele vai a máximo 0 dB. No Audacity ele não é marcado em dBs, essa marcação aqui da esquerda, eu não sei. Ah, aqui ó, dB, cliquei. Como eu falei para vocês, eu não entendo direito esse programa. Ó, o teto, 0 dB. Ele vai de menos 60, que é o meio, tá? Ele parte para os dois lados, esquerda e direita, né, no caso. Eu acho que é isso, não sei. Esse programa que eu não entendo direito. Estou tentando dar zoom aqui. Ó, olha quanta informação tem aqui, né? E tudo isso são picos. Olha lá, tá batendo no zero e volta, batendo no zero e volta, batendo no zero e volta. E compara com aqui a minha outra faixa, né? Aquela para os meus alunos. Tá muito longe de bater no zero, né? Tá muito longe, assim, de bater no zero. Então tem espaço para aumentar a faixa, tá? Tem espaço para normalizar a faixa, né? Mas uma coisa que é importante a gente lembrar é que ele vai pegar o pico e puxar para zero. Significa que uma coisa que é silêncio, ele vai aumentar também, mas ele não vai colocar o silêncio em zero, né? Ele vai puxar o que já está lá em quase zero para zero. Então vamos selecionar, que nem eu ensinei ali aqui no PowerPoint, ó. A gente clica na aba selecionar e depois seleciona tudo. Então selecionar todos. Também funciona com Ctrl A, tá, pessoal? Então selecionei tudo. Ó, daí ele pegou do início dessa segunda faixa até aqui, beleza? Agora que eu estou com tudo selecionado, eu vou clicar em Efeitos, Volume e Compressão, Amplificar. E vai aparecer essa tela aqui, beleza? Olha só, pessoal, que interessante. Ele não está me dando até sugestão de amplificação, porque eu acho que ele já está pegando que a faixa de baixo, o Audacity ele não me permite fazer isso com as faixas separadas, então eu vou fazer aqui, ó, tirei outra faixa, volume, compressão, amplificar. Agora ele está me dando uma margem de aumento, ó. Ele está me sugerindo que para eu atingir um novo pico de amplitude em 0 dBs, essa informação aqui de baixo, ele vai aumentar toda a faixa 0,38 decibéis. É pouquíssimo que ele está aumentando, tá, pessoal? Mas se eu aplicar, ele vai aumentar. Ele aumentou um pouquinho, ó. Eu vou dar Ctrl Z. Observem aqui a faixa, ó. Diminuiu um pouquinho, tá? Vou ver se eu tenho aqui um outro áudio mais com uma produção piorzinha. Deixa eu ver essa outra aqui. Que ele tenha mais impacto, o normalizador, é isso que eu quero. Vamos ver essa daqui, ó. Tá? Selecionei tudo de novo, pode ser Ctrl A ou selecionar todos. Venho em Efeitos, Volume e Compressão, Amplificar. Ele está dando pouco também. Bom, se vocês forem pegar uma narração, por exemplo, feita com celular, eu tenho certeza que vai ter muita opção de aumentar aqui, tá?
Se eu tiro essa opção permitir clipping, lembrando que clip é a mesma coisa que distorção, quando passa de 0 dB, né? Se eu clico aqui, aliás, se ele não está selecionado permitir clipping, eu não posso aplicar o efeito, tá? Mas, se eu coloco aqui 0 dB, opa, desculpa, volta. Apertei Enter no automático aqui. Ó, então, ó, ele está me sugerindo que ele vai aumentar 0,079 decibéis para chegar em 0 dB. O pico, tá? O pico, ou seja, olha onde é que está o pico aqui dessa música, ó. Tá bem onde está o meu mouse aqui, ó. Vou aumentar. Estão vendo ali, ó? É visual mesmo, ó. Tá visual, ali tem um pico. Então vem efeitos, volume e compressão, amplificar. Então ele está sugerindo que ele pode aumentar. Só que assim, pessoal, esse pico significa que esse instante ali, se ele passou de 0 dB, ele vai distorcer, sim. Tá? E vai soar distorcido. Eu vou dar um exemplo para vocês o que é soar distorcido. Vou aumentar um monte. Olha como é que vai ficar a minha onda. Ah, ele aumentou só o trecho que estava selecionado. Que legal. Ai, meu Deus, esse zoom. Não entendo esse zoom. Peraí, gente, que eu me perdi do projeto aqui. Aqui, ó. Ah, ele aplicou... Sim, né? Eu tinha falado que tinha que selecionar uma região para normalizar. Ele acabou normalizando só esse trechinho. Olha como é que ficou a onda. E estão vendo que lá em cima ele está batendo e virou quadrado, porque acima de 0 dB nada passa, na verdade. Então ele está socando o teto, ele está dando com a cara no teto. É isso que está acontecendo. Vamos ver como é que soa isso em áudio. Ó. Viram o que aconteceu? Ele distorce completamente. Então o objetivo não é vou aumentar o som e deixar o som assim. Né? Eu tenho que conseguir aumentar o som, mas só até ele chegar no 0 dB. Tá? Então, se esse pequeno pico aqui ele está batendo 0 dB, mas o kick ele tem um pouquinho mais de espaço, eu posso forçar um pouquinho só esse pequeno pico para aumentar um pouco. E, gente, daí é teste. Vocês têm que ir testando, beleza? Vocês vão ter que colocar um normalize, testa, coloca de novo, testa, beleza? E assim a gente vai indo. Aqui, ó, vou fazer aqui um exemplo. Tirei o normalize, selecionei tudo, efeito, amplificar, que é o normalize, né? E agora eu vou aumentar 3 decibéis. Aqui, ó. O pico vai bater em 3 decibéis. Ó, aumentou tudo. Tá? Vamos ver se distorceu? Vou dar play. Eu não sei se vocês conseguem notar aí com a transmissão do Zoom, né? Que tem uns craqueladinhos a mais. Que acontece só quando acontece o bumbo. Tum, tum, tum. Daí ele tem um agudinho junto que não tinha antes. Porque eu estou saturando o teto. Beleza? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso num PA de teatro vai também soar muito mais alto, tá? Rapidamente, passando no Reaper, só como eu falei para vocês, o Reaper é mais fácil em praticamente tudo. Então, como é que eu faço para normalizar um item no Reaper? Item Processing, Normalize Itens. No pico, 0 dB, ok. É botão direito mesmo, tá? Então, ó, ele aumentou super pouco, porque aqui eu deixei essa faixa com um pico. Ai, meu Deus, como é que dá o zoom? Aqui. Ó, bem aqui tem um pico de onda que ele está identificando que aqui está batendo em 0. Então ele não aumentou muito, ele aumentou 0,07 dB, que é o mesmo que mesma quantidade que o Audacity estava dando, né? Mas é aquilo que eu falei, quem quiser ir para um nível um pouco mais avançado, o Reaper, as ferramentas são muito mais fáceis de encontrar, tá, pessoal? Então eu vou dar um Command Z aqui, eu posso inclusive, deixa eu ver se eu posso fazer uma coisa aqui, ó. Diminuir o volume do item, e agora, depois de diminuir, se eu der um normalize, se ele... Item Processing, Normalize Items. Pique em 0 dB. Não adiantou, porque eu baixei o volume da faixa aqui, né? Então ele acaba que ele tá alterando a mídia, né? A mídia, o arquivo dentro do programa. Então eu tenho vários lugares onde eu posso diminuir e aumentar um volume.
mas não é a mesma coisa que o normalizar. O normalizar, ele está mudando toda a faixa, tá, pessoal? Então, beleza. Depois de normalizar uma faixa, vamos ver o que mais tem aqui. Tem aqui o tutorial, né, completinho. Quem quiser ler depois, aqui tem os exemplos, novo pico de amplitude. Na aba de amplificação, o programa faz o cálculo de quantos decibéis a faixa irá aumentar, para que o pico encoste em 0 decibéis. Então, olha só, aqui eu tenho no exemplo aqui é o mesmo áudio antes e depois. Vocês podem perceber que tu pensa assim, mas aumentou pouco. Por que ele aumentou pouco? Porque aqui eu tirei um print screen do início da faixa, tá, pessoal? Porque em algum momento dessa faixa lá para o meio, o pico tem algum pico já batendo em 0 decibéis. Nessa figura aqui do antes, o pico não estava batendo em 0 decibéis. No depois, ele está, porque ele foi normalizado. E aqui já dá para até visualizar que ele está mais alto, sim, né? Tipo, aqui o final dessa faixa está batendo em 0,5 aqui, enquanto aqui está batendo em menos de 0,5. Tá? Aumentou pouco? Aumentou pouco. Mas se vocês quiserem testar nas faixas de vocês aplicarem normalização, vocês podem ter um resultado mais equilibrado para todo o espetáculo, tá? Só que, como eu falei, como é que eu volto aqui? Aqui, ó. Cuidado! Normalizar uma faixa não necessariamente implica em soar melhor. Em espetáculo de dança, se utiliza muito balé, né? Balé utiliza muito música clássica. Música clássica, às vezes, é tirada de uma orquestra tocando num ambiente aberto, com plateia, com um monte de coisa assim. E tem um som de fundo que, às vezes, alguém deixou cair uma coisa no chão, né? E vai estar ali junto no áudio, que vocês vão estar utilizando. Então, colocar uma normalização nesse tipo de áudio, eu aposto com vocês já de antemão que não vai soar bem. Porque música orquestral, ela tem essa característica de ter uma dinâmica, por exemplo, um violino tocando super delicado, é pouco volume. Se você for aplicar um normalizador naquilo, vai soar super alto, feio, vai ficar estourado, sabe? Vai ficar sem dinâmica. Né? E o próprio espetáculo, penso eu, né, dessa perspectiva de áudio, acredito que qualquer pessoa que pensa coreografia, roteiro de teatro também pensa nisso, né? A dinâmica de sentimentos, de sensações. Então é comum também um espetáculo construir um momento onde o áudio diminui. Né? E você não precisa aplicar normalização naquele momento. Mas se tem uma música que você baixou, está em 320 kbps, ou em WAV, FLAC, AIF, e você quer normalizar esse áudio, né, para deixar ele mais equilibrado com as outras faixas que você está trabalhando, aplica um normalizador e testa. Nunca esqueça de testar suas edições, está escrito aí também. Beleza? Pessoal, estamos chegando no final, tá? Thiago, nenhuma dúvida até então? Muito boa? Bom, você... Não, tá tranquilo. Eu vou te fazer algumas perguntas no final aqui. Eu tenho umas dúvidas, até peço desculpas porque eu não acompanhei o início, porque estava com problema no som aqui. Resolvi lá no iniciozinho, mas talvez tenha falado, mas eu vou perguntar aqui para tirar algumas dúvidas sobre algumas coisas. Mas por Tá, enquanto vai aqui do perguntar pessoal agora ou tá pro final? tranquilo. Acho que vou deixar para o final, vou deixar para o final. Beleza. Então, pessoal, vamos recapitular rapidamente tudo que a gente passou. Então, primeiro, a gente seleciona bem a nossa mídia. Não adianta nada a gente fazer tudo isso em cima de um áudio que é ruim, tá? Ou a mídia, o fonograma tá com uma qualidade ruim, não adianta nada. A edição vai sair ruim também. Mas se a gente tem um áudio bom, a gente editou, a gente colocou fade in, fade out, a gente criou um envelope ali no meio para construir e picotar com outras músicas. A gente normalizou o nosso áudio para estar num nível legal comparado às nossas outras faixas. Vem a hora então de exportar essa faixa, tá? Renderizando um arquivo, depois de completar suas edições, a gente vai transformar essa em uma mídia de áudio, que é o arquivo final para você passar para o pendrive para dar para o técnico de som lá no dia. Né? Então a gente vai clicar em arquivo e exportar dentro da Audacity e selecionar o formato desejado. Depois de selecionar o formato, como eu falei para vocês, ó, se vocês têm um áudio bom, o que eu quero dizer com áudio bom? No mínimo, um MP3 de 320 kbps, beleza? Se for em MP3 320 kbps, você vai renderizar em MP3 320 kbps. Porque o AVI, por exemplo, que está ali na tela, né, na print screen, ele é um formato mais rico.
É um formato com mais qualidade sonora. Mas ele não vai dar mais qualidade sonora por um arquivo em MP3. Porque ele já está pegando o som comprimido. Tá? Então é isso. Tem uma hierarquia que a gente tem que seguir aí. Tanto de passos, né? Que nem eu falei para vocês. Tem que primeiro saber se o arquivo de áudio de vocês é bom. Né? Depois de editar e tal, Mas não adianta nada a gente pegar um arquivo MP3 e transformar para o AVI. Você vai ter um arquivo enorme, maior, que vai ter a mesma qualidade do MP3. Tá? Porque o arquivo original que vocês editaram era em MP3. Agora, o contrário pode ser feito. Você pode baixar um arquivo em WAV e editar e exportar em MP3 320. Porque daí você vai ter um formato que sonoramente vai estar soando bem, é o suficiente, tá? Assim, ó, só audiófilos, né? As pessoas muito viciadas assim em estudar áudio e ouvir as maiores nuances de áudio percebe essa diferença de MP3 320 para um AV, tá? Precisa de um sistema de som muito bom para perceber essas diferenças, essas nuances, tá? Então não é algo que, assim, do meu ponto de vista, precisa ser super preocupante. Eu mesmo, assim, como DJ, eu vou tocar nas festas num sistema de som com sub, por exemplo, eu levo MP3 320, tá? Não me preocupo em ter que achar as músicas em um AV, por exemplo, até porque não é fácil, né? São arquivos muito maiores, como eu falei para vocês. Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês, antes de continuar isso aqui. Ó, aqui é a minha pastinha, ó. Olha aqui, ó. Essa faixa que está selecionada em AIFF, tá? Que é um formato sem compressão. E aqui o tamanho dela, 76 MB. Agora o áudio em MP3 que está aqui embaixo, 7,5 MB. Cabe 10 vezes essa mesma faixa no mesmo espaço que cabe essa em AIFF. Então, dependendo do tamanho do pendrive de vocês, do tempo que vocês têm para transferir esses arquivos, né? Toma mais tempo transferir arquivos maiores, esse tipo de coisa. Então essa é a diferença, além da qualidade sonora, mas sempre precisa ser um áudio MP3 320 kbps pelo menos, beleza, turma? Voltando aqui para a apresentação. Então depois que clicam em exportar, se você quiser exportar um arquivo MP3, é o único lugar onde você tem que se preocupar com o kbps. Então clicou em exportar como MP3, vai aparecer essa janela aqui. E no Audacity ele tem esse modo ali de qualidade, ó, que ele diz insano. Insano é o quê? 320 kbps, tá? Eu vou mostrar como é que parece os não insano. O que acontece? Tu vem em arquivo, exportar, MP3. Ó, olha as outras opções de kbps, tá? Todos são inferiores a 320. É cientificamente comprovado, pessoal, que o ouvido humano consegue perceber essa falta de qualidade abaixo de 320 kbps. Então, a qualidade a gente busca sempre estar em 320 kbps no mínimo. Vai ouvir no teu celular, se você não se importa, não tem galho. Ouça a música na qualidade que você quiser. Mas na hora de editar o arquivo para levar para o teatro, eu quero que dessa oficina, pelo menos, vocês saiam compreendendo, né, e aceitando de que faz diferença essa pesquisa sonora, ela vir com qualidade. Tá? Isso vai fazer uma diferença no produto cênico final, porque num PA com sub, com umas caixas potentes de médio e agudo, vai fazer falta essas frequências. Tá? Então é isso, daí você nomeia, escolhe onde você quer salvar, isso em formato de arquivo MP3. Se você quiser salvar, por exemplo, em WAV, já não tem essas informações, é outro sistema de compressão, no caso não é de compressão, mas de compartimento, então você não precisa se preocupar com nada, só clica em salvar, né? Só não esquece, no meu arquivo aqui eu estou vindo de um, aliás, eu estou vindo aqui de um arquivo, pessoal, que é esse Davi Bit 17, é um arquivo que eu baixei da internet, que eu falei para vocês, que não está em 320 kbps, ele está em MP3 de 128 kbps. Ele é o da print screen que eu tirei aqui na apresentação, né? Opa. A print screen que eu tirei aqui na apresentação, cadê? Ó, é exatamente esse arquivo, ó, bit 17. Eu baixei em 128 kbps, porque o programa que eu estava usando para baixar, ele só baixa nessa qualidade. Então, teoricamente, eu deveria fazer uma pesquisa mais profunda se eu quisesse esse som, né? Às vezes é falar com o artista, né? Tipo, se é um artista acessível a isso, falar com o artista de pedir. Olha só, curti a tua música, queria usar no tal lugar. Entre em contato, né? Tenta, rola, gente, rola. E não adianta nada eu pegar esse áudio,
e exportar em WAV, tá? É isso que eu quero que vocês entendam também. No Reaper é um pouco mais complexo. Agora chegamos numa coisa um pouco mais complexa de renderização, tá? Se eu pego aqui o meu áudio, seleciono o que eu quero exportar, eu venho em arquivo, render. E aqui vai ter muito mais opções, tá, pessoal? Então eu não vou entrar aqui nos méritos. Quem quiser usar o Reaper, vai atrás e estuda. Tem a curva de aprendizado aí, né, sobre o programa com tanta informação. Mas aqui também, ó, no formato, também tem MP3. E quando eu clico em MP3, eu vou ter a opção de bitrate, ou a taxa de bits, que o máximo que eu tenho é 320 kbps, mas eu também tenho 8 kbps. 8 kbps é um exemplo que seria até tipo interessante aqui, ó, vou render one file. Agora eu tenho que achar. Onde é que foi renderizado isso? Deixa eu ver. Só para mostrar para vocês como é que soa, né, um arquivo em tão baixa qualidade. Reaper Media, cadê? Reaper Media Untitled. Ver se vocês estão ouvindo aí, porque eu estou ouvindo aqui e parece. Agora sim parece uma chamada telefônica de espera. Tipo, sai tudo assim, tudo robótico, né? Então, esse tipo de diferença que faz o kbps numa faixa, tá? 320 é o mínimo aceitável que o ouvido humano consegue não perceber a diferença de 320 para um arquivo .wav, por exemplo, que não é comprimido nada, beleza, turma? Vamos ver se tem mais slides aqui. Normalize, renderizando o arquivo. Bom, e daí a última etapa, pessoal, que é o último slide aqui, tá? Então, após o processo de edição e renderização, você vai estar com o seu arquivo de áudio em mãos, né? Em mãos ali, para poder passar para o pendrive, para poder entregar para o técnico de som, para a técnica de som. É importante você verificar o seu material. Eu recomendo 2 métodos de verificação, tá? A gente distribui as faixas, todas as faixas de áudios no software, e faz 2 tipos de verificação, que uma é visual e a outra é sonora. A faixa visualmente estão coerentes? Eu quero que vocês se perguntem isso. O que eu quero dizer com coerência? Tá? Eu vou abrir aqui de novo o Audacity, fechei aqui todos os canais e vou importar vários áudios diferentes aqui, ó. Esses 3. Vou importar para cá. Ó, tenho 3 faixas de áudios. O que eu quero dizer com coerência, pessoal, visualmente, essas faixas... peraí que tá faltando... não, tá aqui em cima. Essa maior aqui. Ai, meu Deus do céu, esse zoom. Gente, eu tô apanhando pro zoom. Aqui, ó. Perfeito, aqui, ó. Nesse tamanho de faixa aqui é ótimo, ó. Tenho 3 faixas, tá? Pergunto a vocês. Se eu te perguntasse se elas estão visualmente coerentes, elas estão visualmente coerentes? Na minha opinião, não. Essa primeira aqui, ela tá batendo em 0 dB. Em todos os lugares onde ela quer atingir o pico, ela atinge o pico dela em 0 dB. Essa aqui chamada chuva já não está fazendo isso. Essa outra aqui também não está fazendo isso. Inclusive tem um pico ali que está impedindo todo o resto de chegar lá em cima com o normalize, por exemplo. Então seria um momento de, bom, aqui não está pronto ainda para eu levar para o meu espetáculo. Preciso revisar. Pega a faixa de novo, faça a sua edição, busca colocar o fade, se elas, visualizar elas de maneira coerente. É um método, tá? Para vocês terem assim uma noção se elas estão soando bem em conjunto, tá? Uma maneira visual. E a segunda coisa, ó, existe algum pico isolado que impede a faixa de ser normalizada? Essa pergunta é perfeita para esse exemplo aqui de baixo. Ó. Porque sim, tem um pico aqui, ó, que é bem aqui, ó, que está incomodando. Né? Esse pico está incomodando porque ele não permite o resto da música de ser normalizada. O resto da música está batendo em 0 dB. Porque ele tem um pico mais alto que todo o resto. É o Everest ali no meio, que bate no teto do céu primeiro que o resto. Então você tem que corrigir esse pico. Ou, se ele é um pico assim, ó, gente, às vezes é um que soa lá no fundo da música. Entendeu?
É áudio, a gente não está visualizando ou ouvindo, né, tudo que está de informação ali. Às vezes é uma situação que o computador pegou, o microfone pegou, mas que a gente nem sente. Então não tem tanto problema a gente passar a normalização. Tá? Verifica isso. Vai testando, coloca 1 dB a mais da normalização, 2 dB a mais, dá play e vê se você está sentindo que se está distorcendo a faixa de modo geral ou não. Se estiver distorcendo, ali é o seu limite. Trabalha com o seu limite, tá? E a gente vem então depois também para verificação sonora, que é você confiar, pessoal, nos seus ouvidos mais que nos seus olhos. Eu falei que tem a técnica visual, mas ela não pode ser mais importante do que você ouve. A gente está trabalhando com o universo auditivo quando a gente está falando de áudio. E não adianta nada a gente estar visualizando tudo como a gente quer, se vai chegar na hora de ouvir a faixa e não está soando bem. Tá? Então confia no sonoro, nos ouvidos de vocês. Então deem play uma faixa depois da outra, imagina isso num sistema de som e reflita com você mesmo. Isso está soando bem, né? Dentro dessa coerência de linguagem que o espetáculo está me pedindo? Se sim, beleza, então vai adiante, né? E uma outra maneira também de visualizar essas coisas, pessoal, em ambos os programas, tá, todos os programas de áudio têm uma métrica de saída de volume, né? Então aqui, ó, vou dar solo aqui nessa faixa. Essa primeira aqui, vou dar play. Aqui no canto superior direito, estão vendo aqui no canto superior direito tem a saída, que está pulando aqui, né? Lembra que eu falei para vocês que o limite do áudio digital é 0. Então ele chega em 0. Ele está vermelhinho, mas ele não está passando de 0. Até porque nada passa de 0. O que passa de 0 satura e fica no 0, né? Ele fica saturado. Aqui está tudo batendo em 0 dB, tá? Agora, por exemplo, a faixa de baixo aqui, ó, vou dar play nessa de baixo. Olha lá. Está batendo em menos 6 dB. Aqui seria o caso onde eu posso, de repente, dar um normalize e colocar 5 dB de amplificação. Porque eu não quero que bata lá no 0, né? Mas eu quero que, tipo, essa média do som que está ali, que eu estou visualizando que está batendo em menos 6, que ela se aproxime do pico, do teto. Porque isso significa que você tem espaço sem saturar. Beleza? Então, gente, eu acho que é isso. Eu sei que é muita informação. E eu peguei leve, assim, é básico que eu estou falando. Passei 3 técnicas, né? Fade, envelope e normalização de áudio, para vocês terem ferramentas para poder editar sozinhos o áudio de vocês para um espetáculo. E eu acredito que só essas 3 ferramentas já são suficientes para você. Sem falar na ferramenta cognitiva, né? Ou não cognitiva, não. Ferramenta de conhecimento tecnológico, que é a preparação do áudio antes do programa de edição, né? Porque isso faz muita diferença também. Beleza? Então são 4 técnicas aí, né, contando com essa, que faz muita diferença no resultado final do espetáculo de vocês. Mas também trago o seguinte para vocês, gente. Como qualquer área de atuação dentro do nosso universo artístico, tem pessoas para determinadas funções. Se isso está mais do que você consegue fazer, converse com alguém. Eu já me coloco à disposição de novo. Tá meu Instagram lá vou deixar aqui para quem não chegou depois, né? Tá aí meu Instagram, beleza? Converse com uma pessoa da área técnica que tem interesse por isso. Contrate, se você tiver verba, distribui, né, as nossas riquezas artísticas com outras pessoas, beleza? Porque a gente não precisa fazer tudo, tanto quanto músico não tem que ser um baita bailarino, né? Ou que peça ajuda para alguém da coreografia, por exemplo, se quiser elaborar sua performance. A gente hoje vai ter oficina de make e iluminação também, justamente porque são muitas áreas. Então vamos confiar, né, nas pessoas, conversem, dialoguem, não cheguem direto na técnica de som, lance o pendrive, nem olha para o cidadão ali, entendeu? Porque somos todos seres humanos trabalhando ali também. É uma coisa que às vezes acontece nessa dinâmica de festival, porque é tudo muita gente, muita coisa, sabe? Mas eu falo isso assim, obviamente isso não é mais pessoal, né? É ética de cada um e tal. Mas eu trago isso assim para a gente tornar nossas relações mais humanas, né? Que eu acho que o resultado final passa por todos esses lugares. Então eu agradeço a atenção aí de todo mundo e vamos abrir a sessão de perguntas, então, Thiago. Bom, pessoal,
Se alguém tiver alguma pergunta aí, por favor, passo à frente agora, senão eu vou fazer a pergunta aqui de algumas coisas que eu tenho aqui para perguntar para o Rafa, que de repente pode ser a dúvida de mais outras pessoas. Então, se alguém tem interesse em perguntar, pessoal que está na reunião aqui, e muito rapidamente, quem tiver nas mídias sociais, aí eu posso tentar dar uma olhadinha, mas a princípio aqui a prioridade é do pessoal que está na reunião, tá? Se alguém quiser, pode apertar ali na mãozinha. Thiago, tá dando microfonia. Eu vi agora aqui. Eu vou baixar o som. Então, o pessoal que quiser aí perguntar alguma coisa, está aberto, tá? Alguém se habilita? Bom, pessoal, como ninguém se habilitou, então eu vou fazer minha pergunta. Pode ser, Rafa? Pode ser. O pessoal tá vendo o meu rosto também, ou eu tenho que Acho que tu interromper? tem que passar agora para a tua tela aí, porque tá aparecendo só o slide. Aí, agora Ah, sim. fechei então. Vocês não estavam me vendo o tempo todo, eu tava gesticulando um monte aqui, gente. Não, quem está assistindo pelo Zoom Pelo Zoom tá. podia verificar, mas na transmissão estava só a tela. Beleza. Bom, Rafa, de antemão já te peço desculpa assim, porque eu perdi o iniciozinho da apresentação e eu gostaria muito de ter assistido ela mais. Tive que resolver ali o problema, eu descobri que estava oculto aqui o áudio do desktop da transmissão e por isso que não estava passando o som lá para o Facebook e para o YouTube. Mas Ah, depois eu me dei conta que estava alguma coisa errada que não estava aparecendo e achei ali e aí passou. Então eu acabei perdendo o iniciozinho ali, os tá. primeiros 15, 20 minutos. Mas, assim, uma coisa que eu noto muito aqui no festival, e às vezes acontece também, a minha esposa, ela tem escola de dança e ela faz ali as edições de áudio dela, porque os festivais têm diferentes tipos de tempos de coreografia. Então, às vezes, ela monta uma coreografia de 5 minutos e chega no festival lá que ela vai participar, é 2 minutos. Num outro festival, é 3 minutos. E aí ela tem que fazer várias modificações ali na edição da música para poder ficar dentro do limite do regulamento, né? E eu não sei se isso é exatamente pela edição ou se é pela parte de som ali, da sonorização, mas às vezes ocorre nas apresentações que somem, entre aspas, partes da música. E às vezes partes importantes, que tem marcações para o pessoal poder fazer determinado movimento. Então, isso está ligado ao tipo de equipamento que está sendo usado naquele evento, ou também pode ser modificado dentro da edição. Acho que a minha pergunta, a minha dúvida maior seria por aí. Eu não sei se tu chegou a abordar algo do tipo. Eu não sei se Não, isso tem não. a ver com questão de estéreo, mono, por que somem algumas coisas. Mas se tu puder dar uma abordada rápida aí, a gente tem um tempo tranquilo ainda até começar o próximo. Então, se tu puder abordar isso aí, porque é comum isso aí. Às vezes o pessoal vem reclamar, a música não está aparecendo, aí já reclama do som, já reclama de tudo, e aí a gente não sabe exatamente se é um problema de Sim. música, eu digo como produtor também do evento, né? Eu não sei se é um problema da equipe de som ali que não montou o som bem, se é da mesa de som ou se é do próprio áudio que foi editado e o programa e a forma como foi editado. Sim. Tá. É um problema bem genérico que tu me falando assim pode ter várias respostas, tá? Então eu vou abordar algumas. A primeira é um problema de edição. Daí, como é que você verifica se é um problema de edição ou não? Ouve em outra fonte sonora. Dá play no celular, dá play no fone de ouvido. Se tá saindo inteira no fone de ouvido, mas não tá saindo, não saiu inteira no PA do festival, do teatro, enfim, daí é um problema que não está no arquivo, né? Então a gente tem que ir eliminando questões, né, para conseguir responder assim com maior precisão qual que é a questão. Então, beleza. Se não está no arquivo, daí sim pode ser um problema de áudio estéreo, tá? Mas, gente, na minha opinião, isso daí não é uma questão da companhia, do coreografia, nem da pessoa que fez a trilha. Por exemplo, se me contratam para fazer uma trilha sonora estéreo, e eu faço estéreo, porque na verdade o espectro. A gente não falou de estéreo hoje, tá? No mono estéreo. Eu coloquei para exportar tudo em estéreo
Mas o que pode falhar aí no meio, na verdade, daí é a equipe técnica do espetáculo, né, do teatro, enfim, que pode estar passando do computador para a mesa de som um sinal mono. E se estiver passando um sinal mono, significa que ele está pegando só a informação do lado esquerdo ou só a informação do lado direito e a gente está ouvindo só um lado ao invés de dois. O que é o estéreo? O estéreo são as nossas orelhas, pessoal. São duas fontes do lado direito e esquerdo, tá? Que tem informações diferentes. Se alguém cochicha no teu ouvido direito, tu não ouve com a mesma qualidade no ouvido esquerdo, tá? Então o princípio é esse. Então um sinal mono significa que você junta as duas em uma faixa só. Significa que na caixa da direita e na caixa da esquerda, no fone da direita e no fone da esquerda, está saindo a mesma informação. E nesse caso, se você está lidando com isso sem conhecimento de estéreo e mono, é um tema mais complexo. Eu não diria que é um tema de iniciante, assim, que você vai resolver. Porque daí entra questões físicas de som mesmo, que pode até estar acontecendo um cancelamento de fases, ou isso que eu falei, do tipo assim, ó, aqui eu tenho um cabo que eu levo para teatro, que é justamente um cabo onde é um P2 só. Isso aqui eu conecto no celular, por exemplo. Aqui, ó, P2, tá? Só que na outra ponta eu tenho dois cabos para conectar na mesa de som. Porque no sinal tá vendo que tem dois risquinhos pretos aqui? Esses dois risquinhos significa que é um cabo estéreo. Ele pega o lado L na ponta e o lado R aqui no meio. Tá? E aqui eu transformo em um canal do L, o esquerdo, né? Left, e outro canal R direito. E daí eu vou receber em dois canais da mesa, e não um canal só. Se, por exemplo, o técnico de som que está operando no espetáculo, sei lá, ou não estava com o equipamento preparado, ou não faltou conhecimento, ou fez na preguiça, tipo, passou um cabo só, você vai ouvir metade das informações. Se o áudio é estéreo, você vai ouvir só um lado da informação. Pode ser que seja isso, né? Dentro do exemplo que tu falou. E daí seria um problema da técnica, né? Não é um problema da faixa, não é um problema da edição, mas daí para saber se é esse o problema mesmo, o ideal é vocês teriam que verificar em outro momento, né, o áudio em outra fonte sonora, da play do celular, por exemplo, tá? Não, beleza, Rafa. Então, eu perguntei isso aí porque é um problema relativamente bem comum, que acontece muito aqui. Aí, às vezes, também o pessoal reclama da questão do som estar mais alto, o som está muito baixo, e às vezes já, aí, tipo, se aumenta demais o som, estoura ali também, e aí eu não sei se isso daí faz parte da questão de edição. Eu vi que tu falou ali da questão de normalizar, mas às vezes será que se botar muito alto não pode dar algum problema de estourar nas caixas Por do isso que próprio tem que edital? testar depois de editar. Não dá Uhum. para normalizar e beleza, tá pronto. Entendeu? Aham. Você tem que testar. Coloca no seu fone de ouvido e testa. O que tá soando bem no teu fone de ouvido é para tá soando bem no PA do teatro. Entende? E daí tem a questão de coerência, por exemplo, coerência de volumes, coerência de linguagem mesmo. Agora a gente está falando da linguagem sonora, da linguagem de áudio, então é uma coerência de linguagem também. O que eu quero dizer com isso? Uma faixa que está baixinha e a outra está alta. Bom, se você normaliza todas elas, elas vão estar todas batendo em 0 dB. Não significa que, eu coloquei ali, cuidado, não significa que por estar normalizada ela vai estar soando melhor, né? Às vezes Uhum. normalizar aumenta demais o volume e daí perde a dinâmica. Por exemplo, uma música começa baixinho e aumenta, ela puxa tudo quase lá para cima. Então daí depende da faixa, entendeu? Eu passei a ferramenta. É a solução para todos os problemas? Não, não é, tá? E outra maneira de você poder nivelar todas as faixas é juntar tudo num canal só, que nem eu mostrei ali, tem um canal, né? Agora eu fechei o programa. Vou compartilhar a tela de novo aqui rapidão. Me avisa aí quando estiverem vendo. Tá vendo já? Tá. Daí, por exemplo, assim, ó, deixa eu ver se no Audacity rola. Na verdade, eu não sei se rola fazer isso no Audacity. Colocar mais de uma faixa no mesmo canal. Rola, ó. Puxo todas para o mesmo canal. Aqui é até mais fácil de visualizar a coerência de volumes que eu tinha citado. Ó. É visível, né, que elas estão com volumes diferentes. Eu não preciso dar play para saber disso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar um desenho, né? Lembrem-se, um desenho onde eu transformo, por exemplo, no caso, como eu não tenho como puxar mais para cima essa faixa aqui, mas eu tenho como diminuir essa daqui.
Ó. Então eu posso buscar uma coerência de linguagem, de volumes, nas faixas, onde elas fiquem coerentes. Depois que essa coerência estiver funcionando entre si, o técnico de som do teatro vai saber como aumentar ou diminuir a faixa, saca? Porque elas estão muito mais próximas do que tu receber um áudio que foi gravado com o celular e um áudio que é do Spotify, sabe? Porque isso tem muita diferença. Daí a gente não pode esperar que o técnico, que às vezes não participa nem de nenhum ensaio, que especialmente em festivais, né, gente? É evidente que quando é um espetáculo ensaiado com uma equipe técnica do espetáculo, é diferente essa relação. Mas quando a gente chega em festival, competitivo ou não, é muito comum a gente ficar muito mais apertado de tempo, né? Para conseguir fazer tudo isso. Então, nesse caso, é melhor a equipe da coreografia, do seu espetáculo, chegar com o material o mais pronto possível. Né? Você pode entregar 10 faixas diferentes para o técnico de som, mas se elas estão o mais coerentes possível, é menos trabalho pro profissional ali, que ele não tem como fazer fade in, fade out na hora de uma música que ele não conhece. E nem vai sair no dedo, não vai sair tão bom quanto um fade in, fade out que você faz no programa. A edição acaba sendo muito mais, muito mais eficiente, né? Porque você deixa pronto. Então não tem risco do pinta aumentar demais o volume, não tem o risco de uma faixa entrar baixa demais, entende? Você elimina esses riscos na etapa de pré-produção, para na hora da execução do espetáculo, vocês estarem preocupados. Tanto o técnico está preocupado só em disparar a faixa, quanto vocês, vocês bailarinas e bailarinos, né, estarem preocupados com a dança, né, com a coreografia. Tá? Eu acho que esse é o meu maior objetivo assim, com essa oficina, é passar ferramentas onde você consiga deixar minimamente equilibrada os áudios da sua apresentação. E a partir disso, todo mundo vai ter um trabalho pela frente. O técnico vai ter que trabalhar de igual forma, ele vai ter que dar play, por exemplo. Né? A não ser que você renderize uma faixa só. Mas, de modo geral, os meus trabalhos é isso, né? Você recebe faixas separadas e você tem a deixa, às vezes é uma deixa no palco, às vezes é uma deixa de acabou a música, da play na próxima, né? Mas vou citar um outro exemplo aqui. Há pouco tempo eu fiz um espetáculo que... Vou parar de compartilhar a tela para vocês me verem de novo. Há pouco tempo eu fiz um espetáculo de dança, de uma escola de dança, que era um espetáculo de quase 2 horas, com trocentas turmas diferentes, me deram 50 áudios para disparar. Desses 50 áudios, tinha áudios que picotado, uma edição nele mesmo com versões de músicas completamente descompassadas, assim, de volume, uma faixa só com vários níveis de volume diferentes, e também tinham áudios que eram narrações em off, assim, que alguém da escola gravou com o celular. E pediram para eu tratar. Eu faço tratamento desses áudios também, tá, gente? Só que assim, mesma coisa do MP3 lá, que se você pega com um MP3 com baixa qualidade, não tem como deixar o áudio com boa qualidade. Daí eu recebi áudio onde o som saía estourado, como se fosse uma pessoa falando assim no microfone, né? Que é a técnica de gravação daí, né? Falar em cima do microfone vai ter paf, puf, 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 pressão de ar soando. Isso não tem como tirar depois que já está gravado assim, né? Então, eu acho que é importante, eu passo também essa sensação, eu quero passar essa sensação de que é importante a gente fortalecer as nossas relações com a parte técnica da produção, né? Porque as pessoas estão aí para somar e engrandecer o nosso fazer artístico, né? Somos todos agentes agentes culturais assim do que a gente escolhe fazer, seja espetáculo de música, de dança, teatro e tal. Tá todo mundo ali empenhados em fazer o espetáculo soar bem. Pô, eu fico de cara com o meu trabalho quando eu recebo um trabalho assim, porque eu não tenho o que fazer, né, com áudio que tá assim. O que eu vou fazer? Daí eu acabo... E eu melhorei o que tava ruim, mas tava ruim ainda, sabe? Tava horrível. Achei ruinzinho só, sabe? Porque mas ótimo, eu tava longe de poder deixar, sabe? Porque foi feito num processo de pessoas que não sabiam como fazer. Então, poxa, sei lá, se vocês querem uma finalidade do espetáculo ficar bom, daí contrate um profissional da área, pelo menos para uma consultoria, sabe? Trocar uma ideia sobre saber como é que eu faço para gravar com meu celular em casa. Tem técnica para gravar minimamente bem. O colega aí que eu trabalhei recentemente não soube fazer isso, estava passando moto, ele falou direto assim no microfone do celular, então soave, a gente chama de puff puff em áudio, né? Que é esse impacto de som no microfone.
né? Isso não tem como tirar depois que já está registrado dessa maneira, tá, pessoal? Então, pô, fala distante, direciona o microfone, na verdade, para frente e você não tá falando pro microfone, sim pro ambiente. Tem várias coisinhas aí que poderia engrandecer ali o espetáculo. E acabou que, tipo, todas as faixas até estavam boas, assim, nível de volume, daí umas faixas tribô, sei lá, tipo, de uma banda famosa que tu curte, Maroon 5, Coldplay, FKJ, sei lá, tipo, que é uma produção sonora tri-legal, tri-massa, e daí chega na narração do off, é um troço com uma moto passando no fundo, sabe? Porque às vezes não investiu 100, 200 pila pra ir no estúdio de alguém gravar a narração, né? E também sei que, enfim, né? Cada corre é um corre, né? Não estou julgando valores aí, até porque o valor de cada um, de cada trabalho também varia muito, mas eu quero dizer que às vezes é uma coisa importante de se estar no orçamento do espetáculo, da companhia de dança, do espetáculo, do festival, que você vai lá competir, pensar full no figurino, na iluminação, deixa, fica ali do lado da iluminadora, a Carol vai dar a oficina e depois ela vai saber falar que rola isso toda hora. Que as pessoas na orelha, agora ali, canhão em tal lugar, sabe, tipo, tem que ir ali na dinâmica da coisa e ir fazendo, né? Sendo que poderia ter sido feito antes, poderia ter sido pensado junto com a coreografia, né? Do meu ponto de vista, não são coisas separadas. Eu busco trazer com essa resistência, assim, né, do áudio, do tipo, gente, bora pensar, o produto cênico final não é só uma dessas coisas, é o conjunto dessas coisas, né? Então não deixar para pensar isso 2 dias antes do espetáculo. Porque, enfim, vai ser um trabalho feito 2 dias antes, né? Mas, enfim, falei um monte de coisa aí, gente. Não, Rafa, com certeza. Eu acho que da nossa parte aqui do Festival de Algodão em Dança, essa questão técnica, a gente preza muito. Tanto é que nós disponibilizamos a gente disponibiliza um anexo, né, com informações técnicas do teatro, informações técnicas da iluminação, ah, com a sonorização também que tem no teatro, e por isso que a gente buscou fazer essas oficinas contigo, com a Carol, que já está entrando aí agora, já vai entrar diretão praticamente agora aí com a parte de iluminação para não iluminadores, porque justamente a gente vê que o pessoal se preocupa tanto com a questão de dança, de ensaio, de se preparar para vir para o festival e às vezes dá uma pecada ali nesses detalhes que podem fazer uma grande diferença até para o resultado depois da sua própria coreografia ser premiada ou não, receber a premiação maior ou não, né? Sim. Uma boa preparação de iluminação, uma boa preparação sonora ali vai deixar com certeza a performance de todos os bailarinos mais tranquila e vai deixar muito mais com maior qualidade, com uma qualidade bem superior do que quando é feito ali, como tu disse, de última hora, sem se preocupar com muitos detalhes e depois na hora do palco pode acabar refletindo, como sem aparecer a música muito baixa, muito alta, e tendo que Sim. tentar resolver ali na hora, terceirizando, né, toda a Sim. questão ali para o pessoal da técnica. E de Como tu pessoas que disse, nem às vezes está recebendo na hora, né? que nem se envolveram no processo artístico da Exato. coisa, né, às vezes. É ruim. Bom, Enfim, Rafa, eu acho que todo mundo perde, né? O público perde, exato. porque perde no sentido de que poderia ganhar mais, sabe? A experiência Exatamente, poderia ser mais exatamente. completa, né? E a gente acaba, às vezes, focando energia, canalizando energia num lugar só e esquece dessas outras partes, né? Então, acho que essas oficinas estão sendo muito interessantes para lembrar as pessoas que o produto final não é uma coisa só, né? Exatamente. Bom, Rafa, queria te agradecer mais uma vez. Com certeza o pessoal que assistiu e vai assistir posteriormente aí, nós vamos deixar a gravação por alguns dias aí disponível online e provavelmente nós vamos mantê-la depois para o pessoal que participa do festival e quiser acessar e poder melhorar, né, essa parte do seu trabalho. E quem está online pode permanecer online, a reunião não vai ser fechada. Eu vou só fechar aqui a transmissão para começar uma nova, para ficar separado aqui as gravações. E mais uma vez aí agradecer quem esteve presente. E agora em breve a gente já vai começar aí a oficina com a Carol, falando sobre a iluminação para não iluminadores. Depois dessa grande oficina aí do Rafa que passou para a gente aí um pouco sobre a parte de áudio para espetáculos de dança. Obrigado, Rafa. Massa, muito obrigado, pessoal. Meu Instagram tá aí de novo, podem me procurar lá. Se quem ficou com dúvida ou quiser alguma outra dica aí, tô aberto à resenha.
Tá bem, Rafa. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.